Olá, graça e paz! Eu estou aqui para a gente concluir essa sequência de vídeo que eu estou compartilhando com vocês um pouco da história da igreja no Japão. No primeiro vídeo, a gente falou sobre o início dessa história, quando o testemunho de Jesus Cristo chegou pela primeira vez no Japão. Há evidências arqueológicas de que a palavra de Deus chega no Japão por volta ali do finalzinho do segundo século, início do terceiro. Possivelmente, os irmãos da igreja na Assíria chegam ao Japão e já pregam o evangelho de Jesus Cristo. Essa igreja não teve continuidade e não se tem mais evidências dessa igreja primitiva após o século IV. No segundo vídeo, a gente falou de uma segunda fase da chegada do cristianismo no Japão, da história da igreja no Japão. Dessa vez, através das navegações portuguesas, chega um padre chamado Francisco Xavier e ele, vamos dizer assim, reinicia a história da igreja no Japão. E a gente viu as primeiras impressões que ele teve do povo japonês e o início ali da pregação do evangelho, do evangelismo no Japão, nos moldes da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso aconteceu após 1549, naquela fase onde a Europa está fervilhando, reforma protestante acontecendo, grandes navegações, e nesse tempo se inicia uma fase da história da igreja no Japão. No terceiro vídeo, a gente viu que a história da igreja no Japão, de certa forma, iniciou muito bem. Muitas pessoas se converteram. De 250 senhores feudais, né, os famosos daimyons, cerca de um terço, cerca de 90 se convertem ao Senhor. Entre eles a gente viu grandes heróis da fé. Entre eles nós ouvimos falar, aprendemos sobre o samurai cristão, o samurai que carregava uma espada de samurai com o formato da cruz. Muito interessante a história. Ele de fato existiu, esse homem pregou o evangelho e muitos se converteram por causa do testemunho dele, e ele terminou sendo expulso do Japão, mas manteve a sua honra e não negou o nome de Cristo. E eu disse no último vídeo que não se sabe muito porquê, a gente vai falar sobre isso agora. De repente, os líderes, o shogunato, os imperadores do Japão, aqueles que unificaram o Japão, eles decidiram não aceitar nem Portugal e nem o cristianismo no Japão. Essas coisas se confundiam, né? Portugal, a coroa, a igreja. Então, os imperadores daquele tempo, finalzinho aí do século XVI, 1590 a 1600, eles começam a perseguir a igreja. Um dos primeiros a perseguir foi um imperador chamado Toyotomi Hideyoshi, né? Ele foi um dos grandes imperadores do Japão, ele unificou o Japão, mas ele passa a perseguir a igreja. Nesse episódio aconteceu o martírio de 26 cristãos, é muito conhecido. Lá no Japão existe monumentos a respeito desse grande martírio. 26 cristãos foram crucificados no Japão, e isso acontece por ordem desse imperador chamado Toyotomi Hideyoshi em 1597, né? Para a gente tratar aqui no vídeo, por que o Japão, que eu disse no outro vídeo, não tinha problema nenhum em ver templos budistas sendo destruídos e igrejas sendo construídas nos seus lugares, porque de repente eles resolvem expulsar os cristãos do país, expulsar os portugueses do país, não querem mais saber de cristianismo nesse país. Alguns motivos eu posso colocar aqui, 2 ou 3, e a gente vai entender um pouquinho o que aconteceu. Um motivo que pode ter acontecido é a divisão que havia dentro da Igreja Católica. Todo mundo sabe que a Igreja Católica, embora seja uma única igreja, ela tem os franciscanos, dominicanos, os jesuítas, né? Ela tem suas ordens dentro da igreja, e eles não eram muito unidos. Na verdade, eles eram bastante desunidos. Então, eles começaram a ver franciscanos, jesuítas, espanhóis e portugueses, mesmo sendo católicos, eram rivais. Então, essas rivalidades podem ter escandalizado o japonês. Isso pode ser um motivo. Não dá para bater o martelo e dizer que foi por isso, mas isso pode ser um motivo. Tem um segundo motivo que eu acho ele um pouco mais forte,
que fala que Hideyoshi, o Toyotomi Hideyoshi, esse imperador, ele começou a se preocupar com a tal colonização. Ele vendo que os portugueses estão chegando, eles estão colonizando, chega a ele a notícia que por onde os portugueses passam, eles se apossam da terra, eles conquistam a terra e aquela terra passa a ser uma terra portuguesa. Então ele dá um passo atrás, ele fica desconfiado, porque ele teve muito trabalho para unificar o Japão, muitas guerras civis. Então agora que ele está com autoridade em todo o Japão, ele agora pode perder as terras japonesas para os portugueses. Isso também preocupa ele. E aliado a isso, os holandeses. Os holandeses chegam ao Japão também. Eles esbarram lá no Japão, alguns navios holandeses. E entre esses holandeses havia um inglês famoso. Vou pegar o nome dele aqui para passar para vocês. William Adams, e ele é conhecido como o samurai inglês. E esse homem, ele é um gênio, ele fala várias línguas, ele domina o japonês também. Ele passa a ser um tipo de conselheiro do imperador que veio depois do Toyotomi Hideyoshi, que foi Tokugawa Ieyasu. E esse Tokugawa Ieyasu, ele continua com a perseguição, ainda porque ele recebe orientações desse William Adams, né? Os holandeses, liderados por esse William Adams, começam a falar de Portugal, da Igreja Católica. A gente vai lembrar aqui que nesse período, eu estou falando aí do finalzinho do século XVI, em torno de 1590 a 1600, os holandeses são protestantes, eles são contra a Igreja Católica. Então, as informações que chegam para Tokugawa Ieyasu é que, primeiro, a fé que esses portugueses trazem, a palavra de Deus, ela está corrompida. É isso que chega para ele. Eles, na verdade, eles não querem somente pregar o evangelho, eles querem conquistar suas terras. Já havia uma desconfiança desde o imperador antigo. Então, eles querem chegar aqui, eles pregam o evangelho, eles catequizam o povo, mas depois Portugal vai vir dominar suas terras, vai matar vocês. Isso já aconteceu. Aí ele tinha exemplos de invasão portuguesa na China, Filipinas, como foi a colonização no Brasil. Então, essas informações chegam para eles e isso é o limite. Eles entendem que os portugueses não são bem-vindos e por isso a igreja não é bem-vinda, e de uma vez por todas eles decretam a perseguição, eles decretam a expulsão. A partir daí, o Japão intensifica a perseguição aos cristãos. E como era essa perseguição? Pelo que eu estudei, eram terríveis, Eles faziam tortura, eles matavam, crucificavam, queimavam, torturavam pessoas com água quente. E qual era a intenção dessa tortura, dessa perseguição? Não era produzir mártires. Eles queriam fazer com que as pessoas negassem a Cristo, apostatassem. Normalmente, eles eram crucificados. Aqueles que não negavam a Cristo, aqueles que ficavam firmes, não apostatavam, eles eram crucificados. Eles não eram pregados nas cruzes, eles eram amarrados e eram lanceados. Pegavam lanças e matavam as pessoas assim. Eles também crucificavam cristãos de cabeça para baixo, na maré. Colocavam as cruzes de cabeça para baixo e quando a maré subia, eles morriam afogados e eram bastante torturados. Também, como eu disse, às vezes eles queimavam cristãos, principalmente cristãos ocidentais, e mergulhavam também em água fervente. Então, você entende que era um tempo de perseguição terrível contra a igreja. Algo bem interessante, uma curiosidade, é um objeto chamado fumier. E esse objeto, ele era um tipo de placa. Nessa placa tinha um crucifixo, a imagem de Jesus Cristo, e eles colocavam os cristãos para pisarem nessa placa. Se eles pisassem, eles estavam negando publicamente Jesus Cristo. Isso para eles que tinham toda uma ideia de honra, toda uma cultura de honra, de nobreza, isso era muito difícil. Então, era assim que eles também identificavam cristãos. Chegavam, desconfiavam que alguém era cristão, tirava a plaquinha, o fumier, e essa palavra fumier significa isso, significa uma imagem, e pisar, pisar na imagem. Era uma placa que
mostrava a imagem, eles colocavam essa placa no chão e diziam, pise. Se o cara pisasse é porque ele não era cristão. E se ele tivesse dificuldade em pisar, já estava identificado um cristão. Então ele era obrigado a pisar, que significava que ele estava apostatando, ele estava abandonando a fé em Jesus Cristo. Então era dessa forma que acontecia a perseguição. O Japão se fechou para outras nações, para o Ocidente de forma geral, se fechou para o cristianismo durante 200 anos. Eu vou colocar aqui os números que eu pesquisei de quantas pessoas foram martirizadas, quantas pessoas morreram pela fé em Jesus Cristo. A gente tem os 26 mártires em 1597, que foi em Nagasaki. A gente tem 205 mártires entre 1598 e 1632. Tem mais 2 mártires espanhóis em 1632. 16 mártires entre 1633 e 1637. 188 mártires entre 1603 e 1639. E também teve uma rebelião numa cidade chamada Shimabara. E nessa rebelião morreram de 15 a 20 mil cristãos. Então, foi grande a perseguição lá. O Japão ficou fechado por cerca de 200 anos e em 1853, 1854, o Japão foi obrigado a fazer uma abertura para o Ocidente. Nesse período que o Japão estava em total fechamento para o Ocidente e para o cristianismo, não deixou de existir cristianismo no Japão. As pesquisas mostram que existia um tipo de uma igreja subterrânea, de um cristianismo escondido no Japão. Claro que por causa desse tempo todo, sem ensino da palavra de Deus, sem pregação da palavra de Deus, houve muito sincretismo, misturou-se muitas coisas, mas de alguma maneira não morreu o cristianismo no Japão. Ele ficou escondido, subterrâneo. As pessoas se encontravam escondidos para, da sua forma, do seu jeito, cultuar a Jesus Cristo, ao nosso Deus. Como eu disse, muito sincretismo por causa da falta do ensino da palavra de Deus, por causa da falta da doutrina, né? Mas em 1854, o Commodore Perry, é muito conhecido, Commodore Perry, dos Estados Unidos. Ele é um comandante muito conhecido nos Estados Unidos, é Matthew Perry. Ele chega ao Japão e, com sua força armada, ele obriga o Japão a abrir-se para o Ocidente. E isso, de fato, acontece. Com essa abertura, né, do Japão para o Ocidente, muita coisa acontece. A história do Japão muda, a história do mundo muda. E aí a gente vê, nesse período aí, por exemplo, o fim dos samurais. São perseguidos os samurais, não é permitido mais os samurais andarem com aquelas suas espadas, com nenhum tipo de arma. Eles são perseguidos e mortos. E, entre outras coisas, também a igreja volta a ter a abertura de entrar no Japão, né? São fundadas igrejas no Japão, igrejas católicas, né? Tem uma igreja lá chamada a Igreja de Oura. Ela é aberta por 2 franceses em 1864, 10 anos depois da abertura do Japão. E tem uma história bem curiosa, que quando os padres abriram as portas da igreja, eles construíram a igreja, eles estavam ali no dia anterior à primeira missa, eles estão dormindo dentro da igreja, e quando eles abrem a porta, tinha uma multidão de japoneses vindo para exercer a sua fé. A sua fé, inclusive católica. Eles eram católicos. Então, isso comprovou de que eles, de alguma forma, estavam mantendo a sua fé no que foi pregado há mais de 200 anos atrás, né? E que eles estavam proibidos. Então, nesse mesmo período, entra a igreja protestante. Nós estamos falando de 1865 em diante, 1860 e alguma coisa em diante. Então, chega no Japão a igreja anglicana, chega no Japão a igreja presbiteriana, e do século XIX para cá, a igreja do Senhor está entrando no Japão. Na Segunda Guerra Mundial, houve um certo fechamento do Japão novamente para o cristianismo. Teve o problema da Segunda Guerra Mundial, vocês conhecem bem a história, Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos que enviaram essas bombas para lá. Isso criou um certo cuidado dos japoneses. Os japoneses têm um pé atrás para o Ocidente ainda. É difícil a entrada do cristianismo no Japão, mas está aberto. O Japão está aberto
as nações, uma grande nação, uma nação que é uma potência mundial e uma nação que está aberta ao evangelho. O evangelho está sendo pregado. Ainda é muito pouco o alcance, tem muitas barreiras a se vencer, mas o evangelho está sendo pregado. Para concluir o nosso vídeo aqui, eu vou passar para vocês algo que eu percebi em todo esse estudo. A primeira coisa é que o evangelho de Jesus Cristo está crescendo, está avançando. O testemunho de Jesus Cristo, ele é vivo. Desde que Cristo falou lá em Atos, no capítulo 1, para que seus discípulos pregassem o evangelho após receberem o Espírito Santo, eles pregassem o evangelho, fossem testemunhas até os confins da terra. Essa história nos prova que de fato isso está se cumprindo há muito tempo. Desde o início, esse evangelho chega lá do outro lado do mundo, lá no Japão, e não parou. A perseguição veio, tentou parar a igreja, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas da igreja naquele período, mas a igreja consegue entrar no Japão, as pessoas passam a ouvir falar de Jesus Cristo, da palavra de Deus, da redenção, da salvação, e a gente vê que com o passar do tempo, mesmo com todo o bloqueio à mensagem cristã, o Japão é aberto novamente ao Ocidente, ao Evangelho, e hoje nós temos igrejas pregando o Evangelho naquele lugar. Como, por exemplo, a igreja a qual eu congrego, a Igreja Verbo da Vida, ela está lá no Japão pregando o Evangelho. Estou indo para o Japão exatamente para ensinar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho, e isso me deixa muito feliz. A gente perceber que todo esse trabalho desses homens de Deus, desses mártires, vários mártires que morreram pela sua fé em Cristo, os 26 mártires que foram crucificados porque não negaram a Cristo, o trabalho deles não foi em vão. A igreja está pregando o evangelho, o Japão está sendo alcançado, não só o Japão, mas o mundo inteiro está sendo alcançado pelo evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei, eu creio nisso, a palavra de Deus continua avançando, e finalizando aqui nosso vídeo, eu quero deixar uma motivação para você estar apoiando a obra missionária. Não só no Japão, mas em outros países também. A gente está falando da história da igreja no Japão, mas não foi diferente a história da igreja em muitas outras nações. Sempre vieram perseguições, sempre vão vir e existir perseguições, mas a igreja do Senhor está firme. Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, e nós estamos aqui firme pregando o evangelho. Então, seja usado por Deus, seja um instrumento de Deus para abençoar a obra missionária em todo o mundo, inclusive no Japão. Se você deseja ofertar, se você deseja participar, tem várias maneiras. Eu posso estar indicando para vocês a Igreja Verbo da Vida no Japão, através da pessoa do pastor Jussier Arcanjo, que é um dos pastores que estão lá. E também você pode estar entrando em contato comigo aqui nas mensagens, no direct, que eu posso te indicar uma forma de você ajudar financeiramente a obra missionária no Japão. Outra coisa que você pode fazer e deve fazer é orar pela obra missionária no Japão, pela obra missionária em todo o mundo. Foram 4 vídeos, a gente falando aqui da história da igreja. Como eu disse, uma história muito impressionante, uma história muito bonita, uma história de luta, uma história de sacrifício. Não contei 10% dessa história, foi muito resumido, mas foi o que deu para compartilhar com vocês aqui, para que vocês conheçam mais sobre a história da igreja e a história da igreja nessa nação, no Japão. Espero que esse vídeo te abençoe, eu espero que você aprenda mais com esse vídeo e desperte em você o interesse pelas coisas do Senhor, pela obra do Senhor, pelas missões, pelo evangelismo, pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, graça e paz.